Nós vamos começar falando sobre o Dezembro Laranja, um mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele. A doença é o tipo de câncer mais comum no Brasil, representando cerca de 30% de todos os diagnósticos oncológicos no país, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, INCA. Dados recentes, inclusive, mostram que o não melanoma é o tipo mais comum em Sergipe, com estimativas alarmantes. Para nos ajudar a entender melhor a importância da prevenção e os cuidados necessários, nós estamos recebendo a dermatologista, doutora Juliana Gomes. Muito boa tarde, doutora. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, Jaqueline. Obrigada pela oportunidade de esclarecer algumas informações sobre o câncer de pele, que é o câncer mais prevalente no Brasil e no mundo. E hoje vamos tirar todas essas dúvidas sobre esse câncer. E aí, para a gente começar, doutora, quais são os principais fatores de risco para o câncer de pele? Dentre os principais fatores de risco para o câncer de pele, a gente chama atenção para a exposição à radiação ultravioleta, ou seja, a radiação solar. Sim. Então, aquelas pessoas que às vezes precisam trabalhar se expondo diariamente ao sol, então que pegam muito sol, se expõem diretamente sem a devida proteção, elas têm mais chance. Sim. Nós chamamos a atenção também para aqueles pacientes que têm a pele muito clara. Então, pele clara, olho claro, são pessoas que têm mais predisposição ao câncer de pele. E também o paciente que tem uma história pregressa, uma história anterior de câncer de pele, uma história familiar, ou seja, o pai ou a mãe já tiveram também essa lesão. Sim. Então, gente, esses são os principais fatores, mas assim, a gente chama atenção que muitas vezes são sintomas, fatores que acabam não chamando aí um tanto a pessoa para aquele momento de observar que algo está indo errado. Então, por isso, é importante a frequência ao médico, um dermatologista, principalmente as pessoas que têm aí essa predisposição, né, doutora? Exato. Então, assim, são características que a gente fala de uma doença muitas vezes silenciosa. Então, muitas vezes aquela mancha, aquele sinal não vai trazer um dano muito sério ao paciente, ou seja, ele muitas vezes não vai ter um sintoma, não vai ter um incômodo. E aí a doença está progredindo, então ela está se espalhando, ela está ali, precisando ser notada. Então, é por isso que há essa necessidade de a qualquer lesão que esteja diferente no corpo, procurar sim uma ajuda, procurar um profissional para isso. E eu atento também, Jaqueline, que a gente está falando das condições que são de maior predisposição Sim. ao câncer de pele, mas também não impede, por exemplo, que um paciente negro, um paciente de fototipo alto, Sim. ele tenha também um câncer de pele, um paciente que de repente não tem ninguém na família, ele tenha e comece a ser o primeiro a ter um câncer de pele. Então são esses os fatores maiores de risco, mas é importante que mesmo no verão, no inverno, durante todo o ano, o paciente ele tenha assim esse controle, esse cuidado com a pele e na dúvida procure sim um dermatologista. Olha só, gente, muito importante esse assunto, principalmente, porque nós estamos num período que é oportuno, oportuno para que a gente tenha mais exposição ao sol devido ao verão que vem com tudo, a nossa região. E aí, quais são as medidas que nós podemos adotar no dia a dia para prevenir o câncer de pele, doutora? O que a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda é que para que faça essa fotoproteção de forma eficaz, use o protetor solar com fator de proteção de no mínimo 30, que esse protetor solar ele seja reaplicado a cada 3 horas. As crianças também podem usar, devem usar a partir dos 6 meses de idade. E para aquelas pessoas que vão ter uma exposição um pouco mais duradoura ou vão ter contato com a água, que essa repetição, essa reaplicação seja feita a cada 2 horas. Então, esses são os principais cuidados que nós devemos ter com a pele. E é muito importante a gente, estar aqui atento a todos os cuidados que podemos ter. Sabemos que, de uma forma geral, é importante a gente também buscar aí o sol, essa exposição em horários alternativos, né, doutora? Exato. Então, nós temos horários que essa radiação ultravioleta, principalmente a B, ela é mais intensa. Então, ela vai ser mais danosa à nossa pele. E quando a gente fala que traz danos do sol à pele, não é somente o câncer de pele. O câncer de pele é o mais perigoso. Mas os danos como manchas solares, aquela pele um pouquinho mais espessa. Então, para prevenir isso, a gente pede que, quando se expor ao sol, que se exponha preferencialmente antes das 10 horas da manhã. Perfeito. E após as 16 horas, que é 4 da tarde.
Muito importante ficar atento a essas informações, tá? Porque nós estamos naquele boom de informação em que a gente recebe várias e várias mensagens, né? Em que nós temos que ter cuidado. Então, a informação confiável é a informação que venha, né, com uma fonte. Por isso que a gente está dando aqui todas essas informações. Nós convidamos aqui uma profissional para falar. Então, siga todas as recomendações, faça o que pode ser feito, porque prevenir, a gente sempre diz, e acredito que o que mais funciona é melhor do que remediar, né, doutora? Isso, é verdade. Jaqueline, você tocou num ponto muito importante, porque o câncer de pele é uma lesão de pele, é uma lesão em que, quando a gente faz um diagnóstico precoce, nós temos mais de 90% de cura. Então, é uma taxa muito alta. Sim. Então, é preciso mesmo com esse cuidado, essa prevenção. E essa campanha, né, Dezembro Laranja, está aí para intensificar essas informações, para que realmente tenha um combate ao câncer de pele, já que ele tem uma taxa, né, de cura muito alta. Sim. Doutora, durante a resposta anterior, a senhora citou sobre o movimento B, né? Foi na hora que a gente falou da exposição do sol, né? E aí eu chamo a atenção para o método, que é o método ABCDE, né? Que ajuda, inclusive, a identificar os sinais do possível câncer e como é que ele funciona. Nós temos aí uma imagem na tela, queria que a senhora explicasse um pouquinho, né? Já que ela está bem nítida para as pessoas. O método ABCDE, ele é um método que facilita para o paciente fazer um autoexame. Mas como todo autoexame, ele é limitado. Mas são algumas letrinhas que vão recordar assim, algumas características importantes das lesões para que a gente suspeite. Então, o paciente em casa, ao ver alguma alteração, ele pode suspeitar e levar isso para um especialista. Então, a regrinha BCDE, ela fala que a letra A é a questão da assimetria da lesão. Então, em geral, tende a falar a favor de uma lesão maligna quando a lesão ela é assimétrica. E o que é isso? Quando nós dividimos a lesão em partes, dividimos iguais, essas partes ficam diferentes. Então, ela tem um lado de um tamanho, o outro lado de outro tamanho. B refere-se às bordas. Então, as bordas irregulares significam esse contorno da lesão. Então, geralmente, ele não é linear. Ele é formado por essas várias irregularidades. Sim. Cor, nós podemos chamar atenção para 2 pontos. Um é uma lesão enegrecida, que ela pode sim ser um carcinoma basocelular pigmentado, um melanoma e até mesmo a cor a gente chama atenção para aquela lesão que tem mais de uma cor. Então, a lesão que está uma região mais esbranquiçada, outra mais acinzentada, outra mais violácea, ela também fala a favor de uma lesão maligna. D é diâmetro, então acima de 5 milímetros nós já devemos chamar atenção para aquela lesão. E a evolução. Evolução é um ponto muito importante que eu quero aqui destacar, porque evolução é, por exemplo, aquela lesão que ela começa, ela parecia uma espinha, mas não está cicatrizando, ela parecia um sinal, mas agora ela está sangrando. Então, assim, quando a gente tem essas mudanças de características, é muito importante levar isso para um profissional. Olha só. Então, gente, esse método aí é um método para poder chamar atenção, para que a gente possa observar, mas para que a gente possa imediatamente procurar um profissional também, né? Procurar ajuda, que é sempre muito importante. No caso do dermatologista, existe alguma recomendação para que a gente procure, né, durante o ano, por exemplo? O interessante é que anualmente nós tenhamos esse acompanhamento, principalmente para os pacientes de fototipos mais claros. Paciente, por exemplo, eu chamo a atenção de paciente que tem muitas sardas, nós chamamos isso de efélides. Pacientes que têm sinais, muitos sinais, aquelas pintas nas costas, aqueles sinais mais enegrecidos também. Paciente que tem histórico familiar, então assim, anualmente é importante acompanhar. Para aqueles pacientes que já tiveram câncer de pele, esse acompanhamento ele vai ser um pouquinho mais intenso, ou seja, de 4 a 6 meses, o que nós chamamos de uma busca ativa. Então, mesmo que o paciente não tenha lesões novas, nós fazemos uma busca ativa para ver se tem alguma lesão que ele não viu, uma lesão nas costas, uma lesão em algum lugar que ele ainda não chamou atenção. Perfeito. E é muito importante, até porque são, né, peles aí que têm mais vulnerabilidade, né? Estão mais expostas, e aí por isso que é importante ter uma maior frequência, né? Exato. Mas, anualmente é interessante a gente fazer um check-up, né? Isso. Sempre que a gente tira as férias, todo mundo, né, já fala, vou tirar as férias. E aí, às vezes, a gente esquece. Às vezes, a mãe, por exemplo, esquece de fazer o dela, faz o dos filhos, né? Faz o do marido, acaba esquecendo de si. Então, é importante que todos possam ter esse cuidado, né?
Exato, e assim, anualmente é um tempo muito bom, e principalmente porque assim, nós estamos falando do câncer mais prevalente no Brasil e no mundo. Sim. E por que ele é prevalente no Brasil? Por nossa localização geográfica mesmo. Sim. Então, intensifica aí o calor, agora a gente está passando pelo verão, é também por isso porque a campanha Dezembro Laranja ela é feita no verão, para poder chamar atenção, porque é uma época geralmente de férias, e aí as brincadeiras, o lazer ao ambiente aberto, né, elas se intensificam. O verão também intensifica essa temperatura, então pior aí também aumenta as chances do câncer de pele. Sim. Doutora, inclusive a gente ouve muito falar sobre câncer de pele, não melanoma, né? E aí eu queria entender um pouquinho o que é esse tipo de câncer, né? Quando a gente ouve falar não melanoma, e por que ele é dito que o não melanoma é mais frequente que o melanoma. O que é que isso significa? Que é mais perigoso? Isso, na verdade nós temos mais do que 3, mas basicamente para esses estudos epidemiológicos e pela frequência nós falamos desses 3 tipos. O câncer de pele, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular, eles dois formam o grupo não melanoma. Sim. E temos o carcinoma, o câncer de pele do tipo melanoma. Então o que é importante ressaltar? O carcinoma basocelular e o espinocelular, eles são a maioria. E ainda bem que eles são menos letais. Então, são cânceres de pele que têm uma alta taxa de cura, nós conseguimos fazer esse diagnóstico precoce. Via de regra, ele não leva o paciente ao óbito, ou seja, ele é incapaz de ser a razão, a causa da morte do paciente, ao contrário do melanoma, que ainda bem que é o menos frequente, mas é um câncer letal. Ou seja, ele pode provocar a morte do indivíduo, é um câncer que pode se metastatizar, ou seja, espalhar para outros órgãos do corpo. Então, por isso que há essa divisão. Então, de melanoma e não melanoma, sendo o melanoma muito mais letal, muito mais grave, sim. Sim, doutora, Dezembro Laranja, qual é a mensagem principal dessa campanha e desse mês em especial? Olha, o Dezembro Laranja é uma campanha realmente de prevenção ao câncer de pele. Então, repito, nós estamos falando de um câncer que tem uma taxa de cura muito alta quando o diagnóstico precoce. Temos aí alguns exemplos de como o paciente pode fazer o autoexame, lembrando que ele é limitado sim, mas a qualquer uma dessas dúvidas, levar essa lesão para nós, médicos dermatologistas, além de toda uma história que nós vamos escolher, da anamnese detalhada, nós dispomos de exames, por exemplo, no próprio consultório, com dermatoscópio, um exame físico para visualizar melhor essa lesão. Se nós tivermos algum tipo de dúvida, vamos pedir exames mais invasivos como a biópsia, mas a fim de planejar, né, dar um planejamento terapêutico mais adequado para o paciente. Então, protejam-se, curtam o verão de forma mais saudável possível, programem-se para poder curtir uma praia, um ambiente assim de lazer ao ar livre, mas lembrem de passar o protetor solar.